Para quem sabe onde quer chegar, nenhum limite é insuperável e nenhum desafio impossível. Há 60 anos estamos construindo uma história de superações. Nessas 6 décadas em que o mundo não parou de mudar, a gente não deixou de evoluir. E fizemos isso com o que temos de melhor, o nosso capital humano, nossa capacidade tecnológica e a habilidade de agir rapidamente a cada crise. Nós continuamos investindo em pessoas, processos e tecnologias. Exploramos novos mercados, desenvolvemos novas soluções e conquistamos novos segmentos. Não esperamos a retomada, nós a buscamos. Foi assim que, em meio à pandemia, crises e incertezas, entregamos mais um ano de forte crescimento em nossa história. Crescemos, porque mesmo distantes fisicamente, permanecemos juntos pelo mesmo propósito. E quando mais de 36 mil pessoas se unem para fazer acontecer, o resultado é um 2021 com inovação e crescimento em todas as unidades de negócios em que atuamos. Nos negócios maduros, com a expansão das fábricas de motores, automação e transformadores no Brasil e no exterior. Na geração de energias renováveis, na mobilidade elétrica e nas soluções para atender às demandas da indústria 4.0. Com olhar no futuro, atuamos nas questões ambientais, sociais e de governança, contribuindo para a construção de um mundo mais eficiente e sustentável, através do desenvolvimento de produtos e processos que reduzem custos e que economizam energia, de soluções de geração de energia limpa e diversos projetos de educação, cultura e inclusão social que proporcionamos aos colaboradores e à comunidade. É por isso que continuamos firmes na nossa missão de crescimento contínuo e sustentável, porque além de gerar lucro, oportunidades e desenvolvimento, geramos orgulho e pertencimento a quem faz nossa companhia crescer. Bem-vindos ao WEG Day 2021. Tenham um ótimo evento. Olá! Sejam bem-vindos ao WEG Day 2021. Eu sou André Meneghetti Salgueiro, gerente de Relações com Investidores, e em nome da WEG gostaria de agradecer a participação de todos no evento. Este ano, ainda por conta da pandemia, decidimos repetir o evento de forma virtual, tomando todos os cuidados para preservar a saúde dos participantes. Para a WEG, é muito importante manter esse relacionamento próximo e transparente com investidores e analistas. Por isso, envolvemos os executivos na organização do WEG Day e juntos preparamos uma pauta pensada especialmente em vocês. Na agenda de hoje, vamos atualizá-los sobre os principais números da companhia, as novas oportunidades de negócios e o nosso planejamento estratégico para os próximos anos. As apresentações serão realizadas pelo André Luiz Rodrigues, nosso diretor superintendente administrativo financeiro e de relações com investidores, e Harry Schmelzer Jr., nosso diretor-presidente executivo. O material do evento pode ser baixado em nosso site de Relações com Investidores através do link ri.veg.net. Ao final das apresentações, teremos um espaço para responder perguntas, que podem ser enviadas através do nosso chat, localizado no ícone com o ponto de interrogação ao lado da tela de transmissão. Desejo a todos um ótimo evento. Passo a palavra agora para o André Rodrigues iniciar as apresentações. Olá a todos, muito obrigado pela participação em mais uma edição do nosso WEG Day. Novamente, em formato virtual. É um prazer ter a oportunidade de atualizar a todos sobre o desempenho financeiro da WEG e passar uma rápida atualização sobre o desempenho dos nossos negócios. Mas antes de iniciarmos a apresentação, aproveito para compartilhar o aviso legal do evento. Vou atualizá-los sobre o desempenho financeiro da companhia. Iniciando então a minha apresentação, em resumo, esta é a WEG, uma das empresas de bens e capital com maior crescimento, que desenvolve produtos e soluções com mais de 36 mil colaboradores em nível global, com mão de obra qualificada, sendo que desse total, quase 4 mil colaboradores são engenheiros, e graças a essa equipe oferecemos produtos e soluções para mais de 135 países, através de 48 sites industriais espalhados pelo mundo. Em um ano muito desafiador, que foi o ano de 2020,
alcançamos a marca de 17,5 bilhões de reais de receita operacional líquida, sendo que 51% dessa receita foi realizada com produtos que foram desenvolvidos nos últimos 5 anos, graças à nossa capacidade de inovar e entregar às necessidades dos nossos clientes. Na sequência, eu vou atualizá-los sobre os negócios da WEG. Nesse gráfico apresento a média de crescimento anual, que foi de 14,4% nos últimos 10 anos. E mesmo com as adversidades apresentadas nesse período, como a crise brasileira de 2016, em conjunto com o processo de desaceleração da economia global dos anos recentes, e mesmo com a pandemia desde o início de 2020, nós conseguimos apresentar taxas de crescimento próximas ao nosso nível histórico. Nossos números consolidados este ano mostram um forte crescimento, onde nos 9 primeiros meses atingimos um nível de receita muito próximo ao realizado no ano completo de 2020, com crescimento de 35,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E detalhando um pouco mais a informação da receita, nos 9 primeiros meses do ano, fomos capazes de apresentar crescimentos importantes nas 4 áreas de negócios, tanto no mercado doméstico como no mercado externo. A nossa diversificação de produtos, mercados e soluções permite crescimento em diferentes ciclos de mercado, onde podemos destacar a confirmação da boa demanda por produtos de ciclo curto no mercado brasileiro e a confirmação da recuperação no mercado externo. E também a construção de uma carteira de pedidos de ciclo longo importante, principalmente em GTD. Como de costume, apresentamos a nossa receita em 4 áreas de negócio. Iniciando então com equipamentos eletrônicos industriais, que é a maior área de negócios, representando quase metade das receitas da companhia, sendo também a mais exposta ao mercado externo, e com um portfólio de produtos concentrados em motores industriais e automação industrial. A recuperação da economia global, de forma geral, e de setores importantes para o nosso negócio, como óleo e gás, mineração, água e saneamento, papel e celulose e agronegócio, contribuíram de forma significativa para o crescimento de 24%, apresentado no período. Seguindo então para geração, transmissão e distribuição, a divisão que tem sido destaque nos últimos trimestres, principalmente em virtude da nossa exposição e produtos ligados a energias renováveis. E aqui estamos falando de transformadores, subestações e de uma oferta completa de soluções para equipamentos para geração de energia solar, eólica, além de soluções completas para geração térmica e hídrica. O desempenho da área de transmissão e distribuição, tanto no mercado doméstico como no mercado externo, e, sobretudo, o negócio de geração solar distribuída e a volta das entregas dos novos aerogeradores no mercado doméstico, refletiram no importante crescimento de 40% no período. Em motores comerciais e appliance, observamos um crescimento robusto de 77% no período, fruto da rápida recuperação dos segmentos onde atuamos, como os motores para equipamentos de linha branca e outros para bens de consumos duráveis. Em complemento, foi observado tanto no mercado externo, sobretudo nos Estados Unidos e México, motivado pela aceleração da recuperação econômica e ganho de participação de mercado nesses países. E finalizando com tintas e vernizes, com fornecimento de soluções de tintas industriais líquidas em pó, além de vernizes industriais para o mercado, onde o aumento da demanda em segmentos importantes no mercado doméstico, mais o avanço das vendas em países da América Latina, nos levou a apresentar crescimento de 57% no período. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que esse crescimento está acontecendo em todas as regiões em que atuamos, como podemos notar nesse slide, com a distribuição da nossa receita em dólares fora do Brasil nos 9 primeiros meses de 2021. Observamos crescimentos importantes em todas as regiões, com destaque para o crescimento de 14% na América do Norte e 62% na Ásia e Pacífico, que são 2 regiões estratégicas para o nosso crescimento, pois ambas apresentam grande mercado e oportunidades de crescimento para as nossas principais unidades de negócios.
Nesse slide, um ponto importante que eu gostaria de reforçar é que conseguimos apresentar esse bom crescimento em receita, mesmo em cenário operacional desafiador. A cadeia de suprimentos global foi fortemente impactada durante a pandemia, refletindo em aumentos dos custos das principais matérias-primas, além das dificuldades logísticas e operacionais. Apesar desse cenário, não tivemos impactos significativos em nossas operações. Isso só foi somente possível por conta do nosso modelo de negócio, que, dentre de outras características, gostaria nesse momento de destacar 3 pontos. O nosso modelo é baseado na verticalização, na expansão modular e na flexibilidade financeira, que nos permite ter maior flexibilidade e disponibilidade de produtos, aproveitando oportunidades de crescimento de receita, com ganhos de participação de mercado nas principais regiões que atuamos. Através da verticalização, dependemos menos de fornecedores externos e, consequentemente, ficamos menos expostos às dificuldades apresentadas na cadeia de suprimentos global. Já a expansão modular nos permite adicionar capacidade produtiva para atender às necessidades do mercado rapidamente, evitando falta de capacidade para atender nossos clientes. E finalizando, a flexibilidade financeira nos permite construir estoques de segurança para poder atravessar períodos difíceis como estamos vivendo atualmente, mitigando riscos de falta de matérias-primas e principalmente tendo disponibilidade de produtos acabados para atender às necessidades dos nossos clientes. Vamos falar um pouco agora então sobre alguns outros indicadores importantes para a companhia. Mudando agora para o nosso resultado operacional, começando com um destaque para a evolução do EBITDA. Nesses primeiros 9 meses do ano, atingimos EBITDA superior ao realizado no ano inteiro de 2020. Mesmo ajustando os efeitos não recorrentes da contabilização dos créditos de ICMS sobre a base do PIS e COFINS, atingimos valores expressivos nesse período. Nossa margem EBITDA vem apresentando evolução, atingindo o maior valor dos últimos 10 anos, apesar dos desafios enfrentados nesses últimos anos, como já foi comentado. Destacando o ganho de margem com a racionalização de custos e despesas, melhora nas margens das nossas operações de ciclo longo, além da melhora das margens em algumas operações importantes no exterior. Porém, vale mencionar que os recentes aumentos de custos de materiais e a mudança do mix de produtos vendidos, principalmente em relação à aceleração do negócio de geração eólica, devem trazer pressão para as margens para os próximos trimestres. Dessa forma, mesmo excluindo os impactos favoráveis dos créditos ICMS e considerando a visibilidade que temos hoje, ainda temos a expectativa que o ano de 2021 vai apresentar margens operacionais saudáveis. No próximo slide, eu gostaria de destacar o desempenho excepcional do ROIC, que fechou o terceiro trimestre de 2021 em 31,3%, também o melhor valor dos últimos 10 anos, graças à melhora dos resultados operacionais. Isso foi resultado da combinação da nossa estratégia de desenvolver negócios com bons retornos, com nossa disciplina na utilização de capital através de uma administração de capital de giro muito próxima e otimização do programa de CAPEX. Nossa expectativa é de continuar entregando um ROIC consistente, acima da média de mercado, como vem sendo praticado pela companhia nos últimos anos. Falando agora sobre os nossos investimentos, investimos 526 milhões de reais até setembro, um aumento importante em relação aos valores reportados no mesmo período de 2020. Vale destacar que, historicamente, investimos entre 3% a 5% da nossa receita líquida e que continuamos com nosso foco de longo prazo em expansões de capacidade, internacionalização dos nossos negócios e modernização e automação de nossas unidades, tanto no Brasil como no exterior. Nos próximos slides, eu vou detalhar alguns investimentos recentes importantes. Começando pelos investimentos no exterior, um importante projeto anunciado no final de 2019 foi a construção de uma nova fábrica de motores elétricos de baixa tensão em Hosur, na Índia, onde já temos uma operação de motores de média tensão e geradores. Um investimento de aproximadamente 20 milhões de dólares, onde a fábrica terá 14.600 metros quadrados de área construída de capacidade, para produzir 250 mil motores por ano.
Esse projeto já estava previsto para acontecer em 2020, mas tivemos alguns atrasos decorrentes da necessidade das restrições para o controle da pandemia no país. Os trabalhos foram retomados e prevemos o início das operações da nova fábrica para abril de 2022, que marcará a entrada da WEG no segmento de motores elétricos de baixa tensão na Índia, um mercado muito importante e que praticamente não participamos atualmente. Outro investimento importante na Ásia foi a expansão da nossa fábrica de motores elétricos de baixa tensão em Rugal. Essa fábrica vem passando por aumentos de capacidade frequentes nos últimos anos, reflexo da boa dinâmica do mercado chinês e da nossa capacidade de ganhar participação de mercado nos últimos anos. No próximo slide, destacamos a inauguração da nossa 5ª fábrica de transformadores na América do Norte e a 3ª nos Estados Unidos, na cidade de Washington, no Missouri. Com uma área construída de 14.700 metros quadrados, a nova fábrica faz parte da nossa estratégia de entrada no mercado de transformadores industriais, bem como aumenta a nossa capacidade para atender os mercados das grandes concessionárias e transformadores para parques de geração de energias renováveis. Mudando agora para o Brasil, no primeiro trimestre do ano, anunciamos a instalação de uma nova fábrica dedicada à produção de eletrocentros para geração solar e industriais na cidade de Betim, em Minas Gerais. Essa nova unidade já está em operação e vem contribuindo para o nosso aumento de capacidade de produção de eletrocentros, complementando a disponibilidade de nossa fábrica no estado de Santa Catarina. Vale lembrar o racional por trás desses investimentos, principalmente com a relação à vantagem logística, já que a nova fábrica fica perto de mercados importantes de mineração e geração solar. Nosso anúncio mais recente foi a ampliação e modernização da nossa operação na cidade de Linhares, no Espírito Santo. O projeto prevê até 2023 investimentos de R$ 178 milhões para a modernização e ampliação da capacidade produtiva de motores comerciais e appliance na região. Seguindo no nosso modelo de expansão modular de fabricação, o Parque Fabril de Linhares foi projetado para permitir o aumento gradual e contínuo da capacidade de produção e atender às necessidades de expansão da companhia ao longo de vários anos. Em 2010, quando iniciamos as operações de Linhares, tínhamos cerca de 420 colaboradores que ocupavam 20 mil metros quadrados de área construída. Hoje temos aproximadamente 3 mil colaboradores, ocupando mais de 65 mil metros quadrados. E nossa capacidade de produção diária aumentou 10 vezes nesse período. A operação de Linhares vai se transformar no segundo maior parque industrial da Companhia do Brasil, onde desde agosto de 2009 já investimos R$ 258 milhões. Além dos investimentos realizados para suportar o nosso crescimento orgânico, muitas vezes utilizamos M&As para aumentar a nossa capacidade produtiva, acelerar a nossa entrada ou ganho de participação de mercado em algum mercado específico, ou mesmo acelerar o processo de desenvolvimento de alguma tecnologia específica. No último ano, realizamos 2 aquisições importantes no negócio de T&D. A primeira foi a conclusão da compra da fábrica de transformadores da TSEA, situada em Betim, em Minas Gerais também. A transação foi concluída em dezembro de 2020 e a capacidade da nova fábrica foi fundamental para conseguirmos aumentar a nossa presença nesse mercado no Brasil. Construída em 2013, a fábrica dispõe de 32.500 metros quadrados de área construída e conta com equipamentos e instalações de última geração. Com uma equipe de 250 colaboradores, a unidade é especializada na fabricação de transformadores de força, reatores shunt e autotransformadores de força com classes de tensão de 800 kV a potência de 500 MVA. A segunda aquisição foi a Baltô, uma tradicional fabricante de equipamentos para medição e proteção de sistemas elétricos de baixa, média e alta tensão. Com a aquisição, a WEG aumenta o seu escopo e verticalização, melhorando a sua posição como fornecedora de soluções para os projetos de infraestrutura em sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia, além também de prover equipamentos para sistemas de infraestrutura e eletrificação de indústrias. Vale lembrar que a conclusão dessa transação ainda está
pendente da aprovação do CAD. Caminhando para o final da apresentação, eu gostaria de destacar a nossa distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Estamos, ao longo dos anos, aumentando o valor distribuído por ação, como podemos ver no gráfico na tela, com um payout médio em torno de 54% nos últimos 10 anos. Tudo que foi apresentado acaba por ser refletido no desempenho da companhia no mercado de capitais, com um consistente retorno acima da média de mercado. Eu gostaria de destacar mais um ano de aumento do número de acionistas, onde entraram na base pouco mais de 91 mil novos acionistas nesse ano. Consequentemente, também tivemos aumento no volume médio negociado, atingindo um valor médio diário de 370 milhões de reais, um crescimento de 10% em relação a 2020. Nossas ações tiveram valorização de 1.338% nos últimos 10 anos, versus uma valorização de 36% do Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira. Com isso, nos tornamos a sexta maior empresa em valor de mercado da B3. Finalizando a minha apresentação, eu gostaria de destacar que continuamos a nossa visão de longo prazo, buscando o crescimento contínuo e sustentável, e certos que o nosso modelo de negócio baseado na verticalização, na flexibilidade financeira, contribuiu de forma importante para esse processo ao longo desse ano. Continuamos investindo em aumento de capacidade produtiva, principalmente através do nosso modelo de expansão modular, que nos permite adicionar capacidade para atender às necessidades dos clientes rapidamente, evitando capacidade ociosa e maximizando o retorno sobre o capital investido. Tudo isso tem nos possibilidade de entregar retornos acima da média aos nossos acionistas. Muito obrigado. Passo a palavra para o Harry para continuarmos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando das apresentações de mais uma edição do VEG Day. Gostaria de iniciar a minha apresentação relembrando que no dia 16 de setembro a VEG completou 60 anos de atuação, um marco para a história da companhia. A jornada iniciada em 1961 pelos fundadores, seu Werner, seu Egon e seu Geraldo, atravessou décadas de muita luta, trabalho, transformações constantes para chegar onde estamos hoje. De um início modesto, como fabricantes brasileiros de motores elétricos, nos tornamos uma empresa global com fábricas em 12 países e operações comerciais em 38. Entre as muitas conquistas alcançadas, chegamos aos 60 anos como um dos maiores fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos do mundo, com vendas para mais de 135 países e com 56% do nosso faturamento proveniente do exterior. Atualmente, temos um portfólio de produtos amplo, um time de mais de 36 mil colaboradores, distribuído por todo o mundo, e somos reconhecidos como uma empresa exemplo de gestão e alto desempenho. Estamos muito satisfeitos com todos os resultados alcançados até aqui e orgulhosos desta trajetória de sucesso. Este momento não está sendo marcado apenas pelos 60 anos da VEG. Também está sendo marcado pelo início de um novo período. Encerramos em 2020 um ciclo importante do nosso planejamento estratégico, que foi elaborado em 2010. Quando definimos aquele plano, não imaginávamos os desafios e cenários adversos que enfrentaríamos nesse período. Tampouco que passaríamos por uma crise de saúde capaz de parar o mundo. Porém, nunca perdemos nosso foco e conseguimos superar todos os desafios, entregando excelentes resultados ao final deste período. Vencido este desafio, revisamos recentemente o nosso planejamento estratégico
e gostaria de compartilhar alguns destaques dos nossos horizontes e ações para a companhia para os próximos anos. O cenário global que se apresenta para os próximos anos traz alguns desafios, porém guarda dentro dele novas vias de crescimento, as quais a WEG está preparada para aproveitar. Ainda que o cenário econômico mundial esteja se recuperando do impacto da pandemia, a demanda por energia continua crescendo. O grande desafio a ser superado globalmente será equilibrar a crescente demanda global por energia elétrica e as demandas da sociedade, que envolve equilibrar o crescimento da urbanização com a redução de emissões de gases de efeito estufa, com o uso mais eficiente dos recursos e outras práticas de ESG extremamente importantes para o futuro da sociedade. Nesse contexto das grandes tendências globais, a WEG identifica mudanças de padrões de demanda e importantes oportunidades de negócio, como o Motion Drive, formado por motores elétricos, redutores e inversores, continuará sendo a forma preferida de movimentar o mundo e deverá evoluir tecnologicamente, sendo cada vez mais eficiente. Eletrificação continuará sendo a forma mais eficiente do uso de energia. Não há hoje qualquer tecnologia que substitua equipamentos elétricos de forma mais eficiente. Sistemas de gerenciamento de energia serão necessários para controle das cargas e racionalização do consumo. O armazenamento de energia será fundamental na eletrificação da mobilidade e no crescimento das energias renováveis. O crescimento de mobilidade elétrica está criando uma nova fase na eletrificação do mundo e de toda a infraestrutura ligada a ela. Somada a tudo isso, as indústrias e as máquinas se tornarão mais automatizadas e digitalizadas, sempre buscando o aumento da produtividade e da eficiência energética. É nesse mundo mais eletrificado, mais eficiente, mais verde e mais digitalizado que as principais iniciativas da WEG ganham destaque, por estarem alinhadas com as tendências globais ligadas ao desenvolvimento sustentável do planeta. O desenvolvimento de novos produtos e soluções pautados em conceitos de inovação, tecnologia e sustentabilidade nos levam a concluir que o planejamento WEG para os próximos anos deve, em linhas gerais, manter foco nos seguintes negócios: Motion Drive, eletrificação, automação, geração e distribuição de energia. Na eletrificação, devemos avançar e aproveitar as oportunidades no novo mundo da mobilidade. E na automação, devemos desenvolver soluções digitais como oferta complementar e integrada a todos os negócios WEG. É com esses direcionadores que apresentamos nesse slide a visão detalhada dos nossos produtos e setores de atuação, com o qual temos elaborado os desdobramentos de nossas estratégias com 5 grandes ofertas. Motion Drive, com foco no setor industrial e OEMs de equipamentos industriais, bens de consumo duráveis e a indústria automobilística, oferecendo motores industriais, redutores, motorredutores, motores comerciais e applies, inversores e soft starters, powertrain para tração elétrica e serviços. A oferta de eletrificação e automação com foco na indústria, infraestrutura e buildings, OEMs de equipamentos industriais, instaladores elétricos e o setor de energia, oferecendo dispositivos de comando, manobra e proteção de circuitos elétricos, sistema de eletrificação, supervisão e controle, automação de máquinas, eletrificação predial, sistema de armazenamento de energia e instalações de recarga para veículos elétricos.
digitalização, com foco na indústria, projetos de infraestrutura e building, OEMs, setor de energia, desenvolvendo soluções digitais como oferta complementar e integrada a todos os negócios WEG, com soluções de conectividade, plataforma IoT, inteligência artificial, edge device, gateways, condition monitoring, MES, IoT e softwares. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, com foco no setor de energia, OEMs e instaladores elétricos, ofertando para esse segmento turbinas eólicas, turbinas a vapor, turbinas hidráulicas, geradores, alternadores, serviços, transformadores e reatores, subestações e geração de energia solar. E, por fim, tintas e vernizes para indústria e repintura automotiva, oferecendo tintas líquidas, tintas em pó e vernizes eletroisolantes. Nossa missão não mudou. Continuaremos buscando o crescimento contínuo e sustentável, com foco nos seguintes objetivos estratégicos: contribuir na construção de um mundo mais eficiente e sustentável, investindo em eficiência energética, energias renováveis, armazenamento de energia e mobilidade elétrica. Ser referência mundial em motores, redutores, geradores, transformadores e acionamentos elétricos. Fortalecer o negócio de automação industrial, incluindo soluções para a digitalização da indústria e sistemas de energia, bem como produtos para eletrificação na construção civil e infraestrutura. Desenvolver os negócios globalmente através de práticas consistentes de ESG. E falando em práticas de ESG, desde a fundação da WEG, na década de 60, pela visão de nossos fundadores, criamos uma cultura organizacional alinhada às boas práticas de ESG. Com o passar dos anos, essas práticas e processos foram sendo aperfeiçoadas de acordo com o contexto interno e externo da companhia. Com a evolução do tema sustentabilidade, na última década, buscamos entender melhor de que forma a WEG poderia continuar neste contexto, seja minimizando o impacto de nossas operações no relacionamento com nossas partes interessadas ou disponibilizando ao mercado soluções de menor impacto ambiental. Hoje, temos um portfólio de produtos alinhado às demandas de ESG, somos signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e somos reconhecidos por índices importantes do mercado como uma empresa de boas práticas de ESG. Entendemos que quanto mais a companhia se desenvolver fortalecendo sua gestão de ESG, melhor serão os resultados na geração de valor a curto, médio e longo prazo. Adicionalmente, entendemos que isso contribui também em um controle maior sobre riscos e mantém a empresa crescendo de maneira contínua e sustentável. Considerando a importância e complexidade do tema, reorganizamos então a nossa estrutura de ESG e criamos uma agenda permanente com uma diretoria e comitê de sustentabilidade multidisciplinar, envolvendo a alta administração. Com isso, buscaremos fortalecer a nível global os princípios e valores da companhia e aperfeiçoar continuadamente as práticas de ESG. Fortalecer a cultura de gestão participativa, intensificando a internacionalidade nos processos decisórios da companhia. Incentivar equipes internas a adotarem uma cultura cada vez mais inclusiva. Estabelecer planos específicos através de um programa global de ESG. Projetamos continuar crescendo em nossos negócios, visando taxas de crescimentos históricas com disciplina em relação à expansão orgânica e não orgânica. Para esse crescimento, estamos focando em 3 direcionadores principais.
Crescimento orgânico. Nossos produtos e negócios estão inseridos nas soluções para um mundo mais sustentável e mais eficiente, desfrutando assim de inúmeras oportunidades de crescimento. A WEG tem investido continuadamente em inovação para a melhoria de sua competitividade, de forma a capturar o máximo de tais oportunidades. Na expansão internacional, continuaremos a expandir para novas geografias e aproveitar nossa forte posição no mercado de motores elétricos para alavancar a ampliação da linha de produtos. Novos negócios, continuaremos complementando a linha de produtos com foco nas fortalezas da WEG e alinhados com as grandes tendências relacionadas à eficiência energética, energias renováveis, armazenamento de energia, mobilidade elétrica e negócios digitais. Caminhando para o final da apresentação, nos próximos 2 slides trazemos os principais destaques e aspirações que resumem nossas ambições para os próximos 5 anos. No Brasil, devemos manter nossas posições de mercado com os negócios atuais e crescer através da ampliação das linhas de produtos e do investimento em novos negócios, como geração de energia eólica, solar e a partir de resíduos sólidos, armazenamento de energia, infraestrutura de recarga e powertrain para mobilidade elétrica e soluções digitais. Fora do Brasil, devemos perseguir um crescimento orgânico mínimo anual de 2 dígitos, ganhando market share em todas as regiões e buscando a diversificação dos produtos seguindo o modelo adotado no Brasil. Adicionalmente, vamos trabalhar nas seguintes frentes para conseguirmos alcançar nossos objetivos estratégicos. Adotar estratégias de negócio e marketing para fortalecer soluções de motion drive globalmente, envolvendo o fornecimento do conjunto motores, redutores e inversores. Investir e dominar as tecnologias de motores e drives de maior eficiência. Acelerar a internacionalização do negócio de automação, aumentando a produção de inversores, mini-disjuntores e interruptores diferencial residual na China. Manter o foco do negócio de transmissão e distribuição nas Américas e na África subsaariana, com investimentos para aumento de capacidade no México e nos Estados Unidos. Incorporar globalmente a oferta de soluções digitais para a gestão de ativos. Trazer os níveis de desempenho e produtividade das produtoras no exterior aos padrões das unidades do Brasil. Investir em ganhos de produtividade e eficiência através da robotização e digitalização das nossas operações. Estruturar a companhia para fortalecimento da cultura WEG e aprofundar ações em ESG. Para concluir a minha apresentação, eu gostaria de reforçar que a nossa missão de crescimento contínuo e sustentável será mantida, assim como a nossa disciplina em relação à alocação de capital. Muito obrigado a todos. Obrigado, Harry. Obrigado, André, pelas excelentes apresentações. Lembrando agora que vamos começar a sessão de perguntas e respostas e que as perguntas devem ser enviadas pelo ícone com ponto de interrogação na ferramenta de transmissão do evento. A gente já recebeu algumas perguntas aqui durante as apresentações e nós vamos começar com a pergunta do Lucas Marchioli, do BTG Pactual. Tendo em vista a presença internacional da empresa, em quais geografias fora do Brasil a companhia entende que consegue replicar melhor as vantagens competitivas estratégicas que vemos no Brasil? Nessas geografias estratégicas, em que estágio de desenvolvimento e investimento se encontra? Poderia comentar esses pontos, Harry, por favor? Sim. A WEG tem 2 estratégias, né? A estratégia de avançar no mundo, conquistar mais mercados, avançando em todas as regiões. E tem uma estratégia, que é uma estratégia industrial, que talvez a pergunta mais direcionada a isso, né?
A WEG acredita e tem investido, né, que o Brasil, a China e o México serão grandes unidades produtoras. Nós também estamos investindo na China, vocês estão vendo, na Índia, vocês estão vendo também. Mas nós acreditamos que em mais curto e médio prazo, na China e no México, nós teremos as mesmas vantagens competitivas que teremos no Brasil. A pergunta em que estágio estamos, né? Hoje, vocês têm acompanhado, a WEG já está, por exemplo, no México, já com a fundição própria, na estratégia de verticalização, na estratégia de flexibilidade interna, né? Então, esses são os 3 principais centros de produção hoje da WEG no mundo. A segunda pergunta, André, ela veio do Bruno Amorim, do Goldman Sachs, e a pergunta foi: a empresa se beneficiou recentemente do fato de ser verticalizada e sofrer menos que alguns concorrentes com problemas de supply chain. Esses ganhos de market share são sustentáveis ou a normalização das cadeias de suprimentos globais podem ver uma retração do market share em alguns segmentos? Eu acredito que esses ganhos, sim, são sustentáveis. Eu acho que, em primeiro lugar, a equipe de supply chain da WEG fez um trabalho excepcional ao longo dos últimos meses para garantir que nenhum cliente da companhia sofresse com a falta dos equipamentos que nós produzimos. Esse trabalho também foi resultado do nosso processo de verticalização, como eu apresentei ao longo do meu discurso, e aliado, né, ao fato de, quando a gente consegue entrar num novo cliente, nós oferecemos não só produtos, mas uma qualidade diferenciada em assistência técnica e cuidado ao cliente, podemos afirmar, sim, que a expectativa é que seja sustentável. A próxima pergunta aqui que apareceu é sobre o nosso planejamento estratégico. A gente tem a pergunta do Marcelo Mota, do JP Morgan, perguntando se a gente poderia atualizar sobre o patamar de receita esperado para 2026, dado a aplicação do plano estratégico, e qual que seria o CAPEX esperado nesse período. E aí uma pergunta parecida, André, do Lucas Marchioli, do BTG, que no antigo plano WEG 2020, vimos que a companhia assumia uma expansão orgânica de aproximadamente 17% ao ano. Olhando para frente, o que deveríamos esperar em termos de crescimento orgânico sustentável de longo prazo para a companhia? Bom, nós não divulgamos os nossos objetivos externos das projeções de longo prazo ao mercado, mas como foi apresentado, a expectativa da companhia é continuar crescendo de acordo com as médias históricas. Como foi apresentado nos últimos 10 anos, foi de 14,4%, se a gente estender um pouco mais esse período em 25 anos é 17,4%. Então a expectativa para o crescimento da companhia nos próximos 5 anos, então, é crescer 2 dígitos. É isso que nós vamos buscar. E com relação a investimento, historicamente, o que nós praticamos são investimentos que variam entre 3% a 5% da nossa receita operacional líquida para sustentar todo esse processo de crescimento. Em alguns momentos, fica mais próximo de 3%. Nesse ano estará mais próximo de 5%, provavelmente no próximo ano também estará mais próximo de 5% devido aos investimentos que foram anunciados recentemente. Então a gente pode esperar que vai continuar entre 3% a 5% no longo prazo. Harry, a próxima pergunta é também relacionada ao planejamento estratégico do Lucas Marchioli, do BTG Pactual. Qual que é a perspectiva para o desenvolvimento no Brasil de 2 mercados, veículos elétricos e armazenamento de energia, e quanto tempo deveríamos começar a ver importantes volumes vindo desses 2 segmentos no Brasil? Olha, a perspectiva do mercado de veículos elétricos e armazenamento de energia são extremamente positivas, né? O mundo, ele caminha para a eletrificação de forma geral, a mobilidade de uma forma geral eletrificada, que vai dar uma grande uma infraestrutura, né, de recarga, uma infraestrutura grande disso. Agora, em quanto tempo vai acontecer isso é muito difícil dizer, né? Nós estamos numa jornada de desenvolvimento dessas novas tecnologias, da aplicabilidade dessas tecnologias, né? A WEG tem investido, né? Você sabe que o armazenamento de energia
para o Brasil um negócio novo. O Brasil ele veio também com as energias renováveis, depois que o mundo também se desenvolveu, começou na Europa e assim por diante, e depois começa a acontecer no Brasil. E a WEG também começou no Brasil com as energias renováveis, e daqui ela vai perseguir outros mercados no mundo. Já o armazenamento de energia, nós começamos diferente. Armazenamento de energia, nós compramos uma companhia nos Estados Unidos, uma empresa de engenharia, e estamos experimentando este mercado lá, e lá está evoluindo. E de lá, eu tenho certeza, vamos trazer um track record, bastante experiência, para inclusive tentar impulsionar esse mercado no Brasil, né? A pergunta tem um armazenamento de energia, mobilidade elétrica, né? A mobilidade elétrica, Brasil, é muito questionável ainda, mas uma coisa, questionável não, vai acontecer, o prazo de acontecer isso, né? Mas a parte de utilitários, na minha opinião, isso vai acontecer rapidamente, né? Por exemplo, as vantagens de ter caminhões urbanos, as vantagens de ter ônibus urbanos, né? Nas cidades é muito importante, nós acreditamos nisso, mas a velocidade ainda é um negócio extremamente difícil de prever. Mas nós estamos nos preparando para aproveitar não só aproveitar todas as oportunidades, mas ser um protagonista desses desenvolvimentos e desse mercado no Brasil. Nós recebemos também algumas perguntas sobre o negócio de energias renováveis. O Vitor Mizusaki, do Bradesco, está questionando como vocês estão vendo o potencial de energias eólica offshore. Dentro desse mesmo contexto, o Fernando Leitão da Cunha pergunta, dentro do universo de energias alternativas, qual a que vocês acreditam ter o melhor horizonte de crescimento no Brasil e por quê? E depois pede para comparar entre os benefícios para a WEG das energias renováveis, entre a eólica e a solar, quais a que traz mais benefício para a WEG. E a Renata Cabral, também do Citi, fez uma pergunta relacionada ao tema. Vemos que o segmento de GTD está com uma agenda interessante de crescimento, principalmente com projetos eólicos no Brasil e Índia. Mas gostaria que vocês comentassem sobre os planos de crescimento para energia solar no Brasil e, eventualmente, fora do Brasil. Então, Harry, acho que você pudesse comentar sobre essas perspectivas de renováveis, tanto aqui no Brasil, eólica, solar. Hoje, tanto no eólico quanto no solar, né, como tem sido a estratégia da WEG, a WEG começa novas tecnologias sempre em mercados específicos e não globalizando no mesmo momento, né, no momento inicial, né. A WEG hoje está focada no Brasil, tanto na energia eólica quanto na energia solar. A WEG já enxerga, né, um passo de internacionalização no eólico, né, vocês já conhecem esse assunto, que é a Índia, né. Então, a internacionalização desses negócios, né, da energia renovável, nós faremos passo a passo, né. O potencial no mercado brasileiro, tanto para eólica quanto solar, eu diria, claro que nós temos aí o planejamento decenal do governo, mas eu acho que, nós achamos que o planejamento decenal que o governo apresenta é até um pouco modesto, né? Nós acreditamos, eles apresentam 2 gigas, né, por ano, né, nos próximos 10 anos de energia eólica por ano no Brasil a ser instalado, e o solar eles apresentam um potencial maior, em torno de 3 gigas por ano. Nós temos uma visão, não que nós tenhamos uma visão diferente, mas nós achamos que o potencial de ambos, né, são muito parecidos, né. Eu acho que na energia eólica, né, as coisas vão acontecer em volumes um pouco maior do que esse plano decenal, mesmo no Brasil. E no solar, o potencial nos parece ser muito maior por conta da geração distribuída, né? Por conta da geração distribuída, quando tu fala em energia eólica, são parques eólicos, são
dependentes de leilões, dependentes de mercado livre, dependentes de fornecer energia para o mercado como um todo. Já no solar, não é só o fornecimento de energia para o mercado, é a opção que o consumidor, que todo mundo começa a ter na geração distribuída, de gerar sua própria energia e contribuir para a sustentabilidade, né? Então nós acreditamos que os dois têm um potencial muito grande. O solar apresenta um potencial numérico maior hoje, mas nós acreditamos que na visão da WEG, para a WEG, o potencial é a mesma coisa. Só voltando à internacionalização, nós já estamos pensando em passos na energia eólica e na energia solar, da mesma forma, né, o que nós estamos fazendo no Brasil, nós vamos dar passos para a internacionalização, mas dessa forma, vamos escolher 2 ou 3 mercados e lá estabelecer a estratégia e a estratégia avançar. Mas são negócios de potencial importante para a WEG, mas eu gostaria de ressaltar um negócio muito importante, né? Se vocês viram na minha apresentação, como vocês têm visto, né, na evolução da WEG, a evolução da WEG, ela vem permanentemente agregando novas oportunidades, avançando em novos mercados, né? Mas é de uma forma que o perfil dela não muda radicalmente, né? Por que isso, né? Porque a WEG continua investindo em todas as frentes, né? Além da energia eólica, além da energia solar, que é a estratégia de energias renováveis da WEG, né? Que as energias renováveis, a WEG quer ter a solução na geração, quer ter a solução no armazenamento de energia, né? Ela quer complementar toda essa solução. Ela também tem tido uma estratégia muito forte nos tradicionais produtos da WEG, que é os motores, os geradores, os transformadores. Nós estamos avançando muito nesse mercado. E vocês viram agora que nós começamos a fazer uma estratégia nova de mercado, uma abordagem nova de mercado em termos de que é o motion drive, que nós estamos chamando. A WEG caminhava com motores, depois caminhava com os drives atrás do negócio de motores, e aí tem os redutores que nós compramos, né? E investimos bastante numa nova linha. E agora esse pacote de motion drive já está bem maduro, não só no Brasil, não só como produto, né? Mas já em muitos lugares do mundo. E a WEG quer mudar essa estratégia para crescer muito mais, né, no negócio, não só de motores, mas motores junto com inversores e redutores. Isso vai ter investimentos importantes nos próximos anos, que vai também continuar crescendo esse importante negócio da WEG. André, a gente recebeu um follow-up aqui sobre a pergunta de supply chain da Renata Cabral, do Citi. Ela perguntou como vocês estão vendo o cenário de suprimentos se normalizar, e até agora impactou pouco a WEG devido à verticalização da companhia. Mas se o cenário se prolongar por muito tempo, pode impactar os clientes da WEG e, consequentemente, a demanda? Como vocês estão enxergando esse cenário? Olha, é muito difícil fazer qualquer previsão a respeito desse assunto. Nós tivemos um rearranjo tremendo na cadeia global de suprimentos ao longo aí, desde o início da pandemia. Eu acho que é muito prematuro dizer que isso já foi resolvido. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo com a questão dos componentes eletrônicos. Está longe, o mercado está dizendo que isso provavelmente só vai se normalizar aí no final de 2022, início de 2023. Eu acho que do lado da WEG, né, como eu disse na primeira pergunta que foi endereçada, que falou um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade, dessa questão de captura de novos clientes devido à nossa verticalização, o nosso pessoal trabalhou, né, para garantir que nós não fôssemos impactados, né? Falando um pouquinho mais como é esse trabalho, né? Praticamente a contratação das necessidades de componentes eletrônicos que nós temos para o próximo ano está praticamente garantida na totalidade o que a gente enxerga hoje, né? Então, no primeiro momento, nós tomamos a decisão de reforçar alguns estoques estratégicos da companhia, permitindo o aumento do capital de giro, onde foi possível, né? E essa estratégia tem funcionado bem. Mas é ainda muito cedo dizer que esse assunto é um assunto que está terminado
e que a empresa não vai sofrer nenhuma consequência com relação a isso. Até o momento, trabalhamos bem, estamos mantendo, então, tudo que foi feito no passado para garantir o andamento das nossas operações e continuar crescendo. Harry, nós recebemos uma pergunta do Nelson Santos Neto, do Safra. Poderiam comentar sobre a evolução dos negócios digitais? E ele comenta aqui o VegKnowledge. E como pensam na relevância desses negócios dentro da VEG nos próximos 5, 10 anos? De quem é a pergunta? Nelson. Nelson. Os negócios digitais, ele vai caminhar junto com a oferta global da VEG, né? Na realidade, como é que a VEG enxerga os negócios digitais, né? A VEG é uma empresa, dentro dos nossos negócios, conforme eu apresentei ali, ela é uma empresa de automação, que dentro do contexto de automação, está vindo agora a digitalização da indústria, e essa digitalização passa por software, passa por novos sensores, passa por novos produtos, né, que auxiliam em ter todo o sistema de informação de fábrica melhorado, todo o sistema de dashboard, todo o sistema de gerenciamento das fábricas, né, e o uso da própria inteligência artificial. Então isso, esse viés, né, é um caminho, é uma sequência da estratégia da VEG na área de automação, e nós não temos, e o número, né, os nossos projetos, né, projeções, os nossos investimentos, né, eles são também divididos dentro de todas as unidades, né? Porque, por exemplo, na área de motores elétricos, né, vocês viram aí condition monitoring, né? Na área de motores elétricos nós já temos sensores, já temos a plataforma aplicada para todos, que é o VegKnowledge, né? Já temos um produto chamado Motor Fleet Management, que faz todo o gerenciamento disso, e temos expectativas muito positivas, né, em relação do crescimento desse negócio, sempre em conjunto com a nossa oferta, e também algumas coisas como o MES, né, o Manufacturing Execution System, que é um software, né, complementando a nossa oferta, vai trazer números positivos, né, mas importantes, mas o que é mais importante é que faz parte da estratégia de complementação da oferta da VEG na área de automação e na área de gestão de ativos. Harry, nós tivemos uma pergunta relacionada a esse tema, mas com uma visão mais interna, da Juliana Versolato, da Gauss Capital. Ela pergunta se vocês acreditam que as fábricas da própria VEG devem se beneficiar da indústria 4.0 e IoT. As produções podem se tornar mais eficientes, reduzindo gastos com pessoal? Não, sem dúvida nenhuma. A VEG tem duas frentes aí, né? Tem a frente de investir em novas tecnologias, em aplicar dentro das fábricas, e a frente de levar para o mercado soluções VEG para tornar fábricas mais eficientes, né? E todas essas ferramentas e todas essas ofertas que nós fazemos para o mercado, sem dúvida nenhuma, nós estamos fazendo dentro da VEG, né? A VEG, ela já faz uns 2 anos, ou mais do que isso, 4 anos atrás, né? Nós começamos um movimento muito importante dentro da VEG, que começamos, claro, né? Começa com mecanização, ou seja, mais automação, mais robotização, né? E estamos no nível hoje de uso de inteligência artificial. Estamos no uso hoje das nossas fábricas de começar esse sistema de câmeras que nós estamos ofertando para o mercado, né? Câmeras, sistemas de visão com inteligência artificial para controle de qualidade, para supervisão de vários itens dentro da fábrica. Isso tudo a VEG está implantando dentro da fábrica e, sem dúvida nenhuma, nós temos expectativas importantes de ganho de produtividade e competitividade com esses investimentos dentro da própria VEG. Nós recebemos também 2 perguntas relacionadas à parte de automação e até uma delas com foco na parte de automação residencial. Então, a Renata Cabral, do Citi, está perguntando sobre a área de automação. Vocês poderiam comentar quais as pretensões da VEG em termos de tamanho para esse negócio, e aí principalmente na parte residencial,
e onde a WEG normalmente não atua e tem entrado com um portfólio interessante de soluções. E o Lucas Lag, da XP Investimento, questiona também, em relação ao recém-lançado WEG Home, qual seria o tamanho potencial desse mercado a ser endereçado pela companhia e se a estratégia prevê um crescimento majoritariamente orgânico ou pode também ser considerado alguma aquisição, um crescimento inorgânico. Em toda a estratégia da WEG, nós sempre, né, consideramos o crescimento orgânico, além do crescimento orgânico, aquisições. Né? A WEG tem usado, né, as aquisições para trazer novas tecnologias, para trazer novos segmentos de mercados, acesso a novos segmentos de mercados. Não são aquisições de grande vulto, mas são aquisições importantes para ir complementando a linha da WEG ou acessando a novos mercados. E uma coisa muito importante também, né? Muitas vezes você precisa fazer alguns investimentos para trazer gente, pessoas que já estão com mais conhecimento, com mais prática, ou para formar um time mais rapidamente, né? Isso tem sido, né, um ponto muito importante. Quando você quer formar um time mais rapidamente para um determinado setor, para desenvolver algum mercado, aí também tem usado esse tipo de movimento, como nós fizemos na área digital agora, né, com a MVision, que é sistemas de câmeras e inteligência artificial para isso, a BeMind, que também é sistema de inteligência, que é inteligência artificial, né. Agora, quanto ao WEG Home, que foi lançado, a WEG, ela vai caminhando gradativamente, complementando suas linhas de produtos, complementando o seu portfólio de produtos. E o WEG Home é um negócio que já foi anunciado alguns anos atrás, a entrada da WEG, né? A WEG em buildings, né? No negócio predial. A WEG sempre foi muito forte na indústria, e toda a tecnologia de circuit breaker, toda a tecnologia de manobra e proteção de circuitos elétricos, a WEG pegou isso agora e foi para buildings, né? E isso nós estamos muito bem, toda essa manobra e proteção para buildings, a WEG está muito bem. Chegou o momento de nós começarmos também a avançar, complementando produtos o WEG Home dessa área digital, né? Porque na verdade o que nós estamos fazendo também, essa área digital tem a ver com câmeras, tem a ver com a análise das informações, tem a ver com isso, e nós também já estamos fazendo isso nessa estratégia para buildings, né? Mas isso, se você me perguntar, a pergunta que foi que expectativa tem especificamente do WEG Home, né? Essa ação, esse movimento, ele está dentro dessa estratégia como um todo de nós crescermos em buildings, né? Crescermos neste segmento de uma forma geral. André, a próxima pergunta é de um investidor pessoa física, o Alexandre Edson Lima Nunes. Ele está perguntando se os proventos, inclusive os dividendos da WEG, para os acionistas irão aumentar nos próximos trimestres. Alexandre, a WEG tem uma prática que o nosso payout é acima de 50%, próximo dos últimos 10 anos, acho que em torno de 54% da distribuição do lucro líquido para os acionistas. Nós não temos aí nenhuma intenção de mudar isso. Com relação ao aumento, a companhia está trabalhando para aumentar o resultado da companhia, que consequentemente retornará aos seus acionistas. Vamos trabalhar para isso, vamos ver se a gente consegue continuar esse processo. A próxima pergunta é do Vitor Mizusaki, do Bradesco, sobre uma notícia recente da GE. A GE anunciou o plano de fundir em uma única empresa a GE Power, a GE Renewable Energy e a GE Digital. Como essas mudanças podem impactar o ambiente competitivo? Existe algum espaço para um movimento estratégico com essa nova empresa? A GE anunciou fundir ou separar?
Ela anunciou, acho que separar em 3, mas esses negócios vão ficar dentro de uma única empresa. Ah, ok. E qual é a pergunta? Como essas mudanças podem impactar o ambiente competitivo? Existe algum espaço para um movimento estratégico com esta nova empresa? O que a gente acompanha, né, agora a GE, o que a gente acompanha, a gente está vendo, né, e por razões diferentes, né? Algumas empresas estão pegando o grande conglomerado e estão separando, né, em outras empresas. A gente está vendo isso. O quanto muda isso no ambiente competitivo, não é isso que faz mudar, né, o ambiente competitivo, na nossa opinião. O que faz mudar o ambiente competitivo é que foco, né, estarão dando os nossos principais competidores para os negócios que a WEG também está focando, né? Aí é que muda bastante o ambiente competitivo, né? Na parte digital, eles vão fazer digital, turbinas e... Como é que eles vão separar agora? Power, Renewable Energy e Digital. É que na verdade a GE Renewable Energy, basicamente ela já tinha uma atuação quase que independente, né? Eu acho que vai mudar muito pouco o ambiente competitivo em si, né? Por essas razões, né? A próxima pergunta, Harry, acho que também com relação a competidores, do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Vocês veem grandes players globais como a ABB e a Siemens como competidores diretos nos principais produtos da WEG, ou eles atuam em segmentos de valor agregado ainda maior que os da WEG, portanto, sem representar uma competição direta? Caso haja uma competição direta, como a WEG se diferencia desses competidores quando produzindo e vendendo fora do Brasil? A primeira coisa que eu não gostaria de fazer aqui nessa reunião é comentar especificamente nome de competidores, né? É muito difícil você... Isso é um negócio mais interno para nós vermos isso aí, né? Mas, sem falar os nomes, né? A WEG hoje, ela não é uma empresa, ela atua, né, diretamente, né, no primeiro nível de competição mundial, né? Nós estamos... É claro que você tem que separar em quais produtos, né? Alguns produtos nós estamos globalmente presentes e somos marcas extremamente bem reconhecidas e estamos no hall, né, das empresas que estão em primeiro plano, né? Em alguns outros negócios, nós ainda estamos no Brasil, na América do Sul, entrando nos Estados Unidos, né? E já somos aí, né? Que é o exemplo em TD, por exemplo. Em TD nós temos muito foco nas Américas, né? E é uma marca extremamente reconhecida como uma empresa para competir em primeiro nível, né? Agora, em alguns negócios, nós não somos ainda conhecidos no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, né? Quando eu pego na área de automação, que é um movimento hoje, né, que a WEG está fazendo, se vocês observarem o nosso planejamento, tem um detalhe muito importante, que chegou o momento de um item da área de automação, que é os inversores, né? Os inversores agora nós estamos fazendo fábrica na China, estamos abrindo negócio em vários lugares do mundo, para com que ele cresça mais rapidamente e se torne tão importante, né, quanto os motores elétricos no mundo, né? Mas em inversores, a nossa participação no mercado ainda é bem menor do que a de motores elétricos. Então nós estamos caminhando passo a passo em todos os negócios, né? Mas eu não diria que existe diferenciações hoje nos principais produtos da WEG em relação ao nosso diferenciação por parte dos nossos competidores, né? A briga normalmente tem sido a presença da companhia em certos mercados, e não tanto produtos, não tanto tecnologia, é a presença da empresa em cada mercado, né? E todo o suporte, toda
É ali que está a grande diferenciação de você ter um market share maior ou não, né? A próxima pergunta é da Andressa Varoto, do UBS BB, sobre a estratégia de fortalecimento de soluções Motion Drive. Tem potencial para ampliar a participação da WEG em alguns mercados ou tipos de cliente em que a WEG esteja menos presente atualmente? Quais seriam esses? Não, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, quando você... eu vou comparar o Brasil e depois comparar o mundo, né? Quando você vê o Brasil, né, a WEG está presente em todos os mercados, né? Todos os fabricantes de equipamentos, a WEG tem uma presença não só com motor a motor, drives, controls, com tudo, né? E a estratégia de motion fora do Brasil é uma estratégia para avançar. Nós, fora do Brasil, não estamos ainda presentes em todos os tipos de fabricantes de máquinas e equipamentos, né? Estamos presentes em um grande número, mas existem os fabricantes de equipamentos que se utilizam de mais automação, que se utilizam, por exemplo, que são os transportadores, né? Onde o redutor, onde o inversor, a variação de velocidade, né, é extremamente importante. Essa é a mudança não, esse é o fortalecimento da estratégia, né? É fazer essa oferta completa, com uma abordagem muito mais técnica, né, do pacote e da aplicação para fabricantes de máquinas, né, e equipamentos fora do Brasil, e também os próprios distribuidores, né, que começar a criar mais distribuidores não só de motor, mas distribuidor de motores, redutores e drives, né, fazer algo nessa direção. Então tem um espaço muito grande em função desses novos produtos, que é os redutores e os inversores, né, em fabricantes de máquinas e equipamentos. André, a próxima pergunta é do Vitor Mizusaki, do Bradesco, relacionada a M&A. A WEG está analisando oportunidades de M&A no exterior. Em caso positivo, seriam em quais segmentos ou mercados? E se a empresa tem meta de mix ideal de receita no mercado local e no exterior? Vitor. Bom, primeiro, a WEG nunca deixou de considerar, né, oportunidades de crescimento inorgânico através do M&A. Todo o tempo a gente sempre estudou oportunidades, tanto nas principais regiões, como foi apresentado, América do Norte e Ásia, são as principais regiões de crescimento da companhia, porque é onde estão presentes os principais mercados para os nossos produtos, mas também em outras regiões, e todo o negócio da WEG, no seu planejamento estratégico, considera, sim, oportunidades de crescimento através de M&A. O que aconteceu recentemente é que a pandemia nos fez acalmar um pouco a velocidade comparado com os últimos anos, né? Quando a gente fala de uma aquisição no Brasil, como nós fizemos ao longo de 2020, um processo muito mais fácil de se promover um processo exaustivo de due diligência, de cuidar muito bem da integração, porque isso é muito importante para a WEG. Quando a gente fala de outras localidades, aí fica um pouco mais difícil. Imaginar fazer uma integração, um mesmo processo exaustivo de due diligência em países que a gente sequer pode ainda visitar, fica um pouco mais difícil. Eu acho que agora, com a situação da pandemia ficando um pouco mais branda, eu acho que volta a criar condições para a gente analisar também outras geografias. Mas sim, nós continuamos buscando as oportunidades no Brasil quando aparece, como foi recentemente o anúncio da aquisição da Baltô, lá em Minas Gerais, como também em outras regiões. E no passado, né, nós tínhamos uma indicação que do crescimento da WEG, 1/3 viria através dos M&As. Nós não temos uma regra hoje de quanto isso vai representar, mas a mensagem aqui é que o M&A sempre vai ser considerado que pode ser sim uma alternativa de continuar esse processo de crescimento, além de todos os investimentos de aumento de capacidade, entrada em novos negócios, novas geografias que nós vemos anunciando aí ultimamente. A próxima pergunta
do Cássio Lucim, da Neo Investimentos, em relação ao plano de infraestrutura dos Estados Unidos, Harry. O plano de infraestrutura menciona 70 bi de investimentos em Power Infrastructure. Desse montante, vocês conseguem ter uma visibilidade do quanto poderia ser capturado pela VEG? Olha, esse exercício nós não costuma fazer, talvez dessa forma como está sendo perguntado. Mas uma coisa nós estamos fazendo, né? Os Estados Unidos, ele tem mostrado movimentos de investimento em infraestrutura de uma maneira geral, e a VEG já, não hoje, mas já há algum tempo atrás, começou a investir nos Estados Unidos para aproveitar dois movimentos muito importantes, né? O primeiro é o próprio investimento de maneira geral na área de motores, estava mencionando motores, drives, redutores, né? Os motores fracionários, né? Que a VEG, vocês viram que crescemos bastante nesse ano, também no mercado americano. A estrutura comercial, nós estamos investindo muito nisso, né? Porque acreditamos que os Estados Unidos vai ter crescimentos importantes nos próximos, no curto prazo, né? E a área de energia está sendo também muito incentivada nos Estados Unidos, principalmente as renováveis, e a VEG está investindo. Nós compramos fábrica de transformadores nos Estados Unidos, aí me pergunta para fabricar nos Estados Unidos? Não, para aumentar a presença nos Estados Unidos. Nós temos as fábricas do México, que abastecem produtos para a fábrica dos Estados Unidos, investimos nisso, e essa fábrica, ela está totalmente, dos Estados Unidos, está totalmente tomada. Estamos fazendo investimentos, né, para ampliar essas fábricas nos Estados Unidos. Bom, vamos fabricar nos Estados Unidos? Não é bem assim. Você complementa coisas nos Estados Unidos, né? Você traz muita coisa do México, complementa lá. Alguns produtos de curto prazo de entrega você tem que fazer lá. E nós estamos muito bem posicionados hoje para avançar e aproveitar todas as oportunidades que virão, né, desses investimentos que aconteceram nos Estados Unidos. E só como detalhe, eu acho que já tem sido dito, né, claro que a VEG até se posicionou estrategicamente algum tempo atrás, fizemos um foco muito grande, né, em energias renováveis, inclusive em transformadores, né? Energia renovável. Focamos os investidores em energia renovável, temos uma participação hoje muito importante nesse mercado que investe em energias renováveis, né? Que vai acontecer, vocês estão vendo, vai acontecer mais estímulo, né, para essas energias lá nos Estados Unidos. Próximo tema aqui, acho que de certa forma ele já foi abordado em algumas respostas, mas a gente teve duas perguntas com relação a market share no mercado externo. A primeira é do Daniel Gasparetti, do Credit Suisse. Ele pergunta se poderiam comentar mais sobre as estratégias para ganho de market share no mercado internacional. E a Renata Cabral, do Citi, ela fala especificamente do negócio tradicional de motores elétricos. Como que a VEG pode continuar ganhando market share fora do Brasil nesse segmento? Isso aí, essa pergunta é uma pergunta que até tem tanta coisa para fazer ainda, mesmo em motores elétricos, né? Por isso nós estamos mudando essa estratégia de marketing, estratégia comercial, né? Do Motion Drive, porque são segmentos, né? São segmentos, né? Por exemplo, os motores elétricos, e onde nós temos grandes oportunidades de crescimento, são nos mercados maiores, né? Estados Unidos, a China, a Europa, né? Esses são os mercados que são mercados maduros. A VEG tem uma presença forte, uma marca forte, mas a VEG não está ainda presente em todos os segmentos. Ela não está presente em todos os segmentos. E tem uma participação importante, né? Tem uma participação importante no mercado dos Estados Unidos, tem uma participação importante de mercado, mas nós precisamos fazer estratégias para avançar em mercados mais específicos, né? Que eu mencionei há pouco, de fabricantes de máquinas e equipamentos que possuem automação, né? Quando você fala de máquinas rotativas, bombas, compressores, ventiladores, né? A VEG é o principal mercado da VEG aí fora, e a VEG tem uma participação significativa, né?
mas não tem a mesma participação em fabricantes, por exemplo, de transportadores para malas em aeroporto, para grãos na área da agricultura aí fora, né? Ela não tem a mesma presença em máquinas de engarrafamento, máquina de engarrafamento de qualquer vaso, né? Qualquer engarrafamento de bebida, de água, qualquer um, né? Então a presença da WEG ali, porque a oferta ali, ela não pode ser só motor, é motor, redutor e drive, né? Essa é a conversa nesse segmento. E nós vínhamos trabalhando, já vemos, a WEG já tem trabalhado esse segmento, mas talvez não com esta abordagem do pacote completo e com mais agressividade nesse sentido, né? E ainda indo para o mundo, né, além dos mercados já bem desenvolvidos pela própria WEG, hoje alguns mercados como o leste europeu, o mercado o leste europeu, o sudeste asiático, a região da Ásia Central, né? São tudo áreas que a WEG ainda precisa avançar. A presença da WEG lá ainda é muito pequena e nós estamos nos estruturando. Eu não sei se isso já é a Turquia, já foi anunciado que a WEG está... Não, né? Já foi falado sobre a Turquia, que a WEG está fazendo alguns investimentos complementares na Turquia, ainda comercial, montagem, né? Mas para ser mais forte para o leste europeu, né? E assim nós vamos avançando. Tem muita coisa para conquistar em motores elétricos. Aí você me pergunta, mas a participação da WEG hoje já é importante? Claro que é. É importante, mas tem mais mercado para conquistar. A próxima pergunta, ela também está ligada à questão do mercado externo, mas relacionado a dois produtos específicos, né? A Juliana Versolato, da Gauss Capital. Vocês pretendem expandir as linhas de carregadores para veículos elétricos e kits fotovoltaicos, né, o solar, para o mercado externo também? A pergunta, como foi feita, a resposta é sim, né? Mas aí vem a segunda pergunta, né? Quando fazer isso, né? Em que momento fazer isso, né? A WEG está começando, nós queremos ser uma empresa, um dos protagonistas no Brasil para isso. Está certo que o mercado brasileiro não evolui com a mesma velocidade, como a gente viu na Europa, como a gente vai ver nos Estados Unidos, né? Mas você precisa avançar nesse mercado para consolidar o seu produto e, sem dúvida nenhuma, esse é um produto que nós vamos pensar também em participar de outros mercados. A próxima pergunta do Alan, da APS Capital, é sobre novos negócios também, né? Quais são os novos negócios que a WEG está estudando e que vocês poderiam compartilhar hoje conosco? Isso acho que não pode, né? Isso acho que não pode, né? Mas o que é importante enxergar é essa visão que a WEG, que nós fizemos agora, né? Nós fizemos questão de fazer um slide para mostrar tudo onde é que a WEG está presente, né? Claro que a gente se apresenta para o mercado de capitais com produtos eletroeletrônicos, um negócio de produtos eletroeletrônicos industriais, os motores fracionários de appliance, GD e tinta, né? Mas nós fizemos um detalhamento, né? Isso inclusive para nós internamente, para ter mais debates internos de como nós vamos fortalecer cada uma dessas áreas que ali foram mencionadas, né? E o fortalecimento dessas áreas implica, sem dúvida nenhuma, em novos produtos, novos mercados, produtos complementares, né? Que é no motion drive, na eletrificação e automação, na digitalização, na geração e distribuição de energia e na digitalização hoje, né? Então aí terão vários produtos complementares, como tem sido, né, essa jornada da WEG, né? Mas sempre, se vocês verem, nós sempre temos que fazer alguma coisa que faça sentido, né? Ou seja, ou nós somos fortes na área comercial, no canal, né? Ou nós somos fortes na tecnologia, né? Então essas duas coisas, né, trazem novas oportunidades e novos negócios, né?
mas teremos, né? Por exemplo, eu vou hoje, né, imaginar, né, que a WEG não esteja, né, estudando avançar mais, né, do que o powertrain, né, em mobilidade elétrica. Não, a WEG está estudando como um todo. Outras coisas podem vir para este novo mundo de mobilidade, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Bom, nós estamos chegando aqui nos finais, nas últimas perguntas, inclusive essa daqui é a última pergunta que a gente recebeu aqui. Eu achei ela interessante porque ela é um pouco diferente, né? Do Daniel Hanson, do Family Office, e ele está perguntando um pouco fora do aspecto financeiro e econômico, poderiam falar sobre os pilares da cultura da WEG e como vocês estão implementando isso fora do Brasil, no exterior? Falar de cultura, a gente tem que tomar cuidado para não esquecer alguma coisa, né? Porque são inúmeros fatores, né, que fortalecem a cultura. Mas uma coisa que eu diferencio da cultura da WEG, né, a primeira coisa é ser uma empresa movimentada por perseguir o crescimento, né? Porque quando você persegue o crescimento, isso vem histórico da WEG, né? Quando você persegue o crescimento, você precisa, né, investir na tecnologia, investir na inovação, investir no desenvolvimento das pessoas e ter o engajamento de todos os seus líderes e os seus colaboradores, né? Senão você não consegue. Uma empresa que persegue desafios novos o tempo inteiro, você precisa ter tudo isso muito desenvolvido dentro da companhia. E uma cultura, e dentro desse aspecto de cultura, a nossa cultura de compartilhar conhecimentos, né? A WEG é muito forte nisso, né? Os sistemas de comissão, os sistemas de discussão dentro da WEG, né? O sistema de investimento em formação de pessoas, né? O sistema de nós termos, né, os meus colaboradores, os meus subordinados, a quem eu lidero, né, melhor formado possível, compartilhar todos os conhecimentos, né? Essa é a cultura mais forte da WEG, né? É a cultura mais forte da WEG. E a gente tem sido muito bem sucedido, porque isso se faz através, não de slide, de transparência, se faz através de comportamentos, né? Comportamento. E tu tem que fazer um mix, né? Tu tem que fazer um mix. Você faz um mix, por exemplo, na China, você faz um mix. Você tem inicialmente executivos brasileiros e vai transferindo ferramentas, formas, né, de trabalho que garantam, né, toda esses fatores que eu mencionei. Isso motiva, né, as novas pessoas lá que nós conhecemos na China, e eu costumo dizer o seguinte: na China nós já temos os chineses WEG, né, nos Estados Unidos nós temos os americanos WEG, né, na Alemanha, na Europa, os WEG. Por quê, né? É o compartilhamento, né? É a discussão, é a simplicidade, né? Tudo isso é cultura, né? E nós estamos sendo muito bem-sucedidos, né? E quando eu digo que somos bem-sucedidos, quando faz uma retrospectiva e vê quantos executivos deixam a WEG, né? Quantas pessoas líderes importantes deixam a WEG? Poucas, né? Isso significa que a nossa cultura está sendo transmitida, né, para todas as regiões do mundo. Aí nós estamos fazendo nossa estratégia, né? Essa mensagem é bem legal, Harry. Obrigado mais uma vez a você, ao André, pela disponibilidade de estarem aqui falando com os investidores e os analistas. Eu gostaria de aproveitar também e agradecer todo o time de RI pela coordenação aqui do evento, também os nossos times de marketing e o time de TI por todo o suporte junto com os nossos fornecedores para a realização desse evento. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação e até o próximo evento.